Bom dia, nosso 28º Café com Cristo, nessa manhã chuvosa de quarta-feira, né? Vai começar um tempinho novo. E a nossa vida é exatamente como as estações, né? Hoje as estações estão meio misturadas, mas antigamente a gente conseguia perceber, né? Primavera, verão, outono, inverno, a gente via isso melhor. Hoje ainda às vezes tem dia que a gente vive as 4 estações. Mas a nossa vida é exatamente como as estações. Então ontem estava um dia agradável, mas hoje está um dia chuvoso. E exatamente assim na nossa vida. Vão ter dias agradáveis, dias ensolarados, né? Mas vão ter dias de chuva, dias de trovoadas, dias de escuridão, né? Então a gente precisa entender que vai passar, né? Daqui a pouco passa. Bom dia, Má. Daqui a pouco passa essa chuva, né? Então hoje tá chovendo. Pode ser que amanhã passe, pode ser que amanhã chova. A nossa vida é igual, vai ter dias de sol e dias de chuva. Só que a gente precisa estar sempre preparado para os dias de sol. Talvez o dia de sol a gente nem se prepare tanto. A gente gosta mais desse dia, então talvez a gente nem se prepare tanto. Mas você está preparado para os dias chuvosos que acontecem na sua vida, como hoje? E assim, vamos só pegar essa analogia da chuva, né? Vai ter dias difíceis, dias de chuva, tempestade, e que você vai ficar com medo. Então vamos pegar essa chuva de hoje. Você está preparado para o dia mau, o dia que chove na tua vida, o dia que o seu barco enche, o dia que você vê um furo no seu barco? Tem tantas situações que faz com que a gente sinta medo, insegurança, desânimo, né? Bom dia, mãe. Bom dia, Bru. Bom dia, Má. Todo mundo que tá chegando aí. E esteja preparado. E o que você está fazendo aqui? Bom dia, Anacleto. O que você está fazendo aqui essa manhã? Qual é o motivo do Café com Cristo? É nos preparar para os dias de chuva, para os dias negros, para os dias de escuridão, para os dias de solidão. O que você vem fazer aqui é simplesmente estar criando uma armadura, criando uma resistência para o seu dia mau, porque ele vai vir. Assim como o sol foi embora e veio um dia chuvoso, né? Não que o sol não esteja aqui, né? A chuva, a escuridão é a ausência da luz. Não que ele não esteja, mas entenda, você tem que estar sempre preparado para o dia mau. O soldado, ele se prepara para a guerra. Ele não se prepara para os treinamentos, ele se prepara para estar no pior dia, na guerra, de frente para o inimigo. Um soldado nunca vai aprender a ser soldado diante do inimigo. Ele prepara antes. Assim é eu e você aqui, todas as manhãs, nos fortalecendo, criando uma barreira, uma resistência, como falei ontem, deixando a nossa fragilidade humana sair da nossa alma, das nossas emoções. Porque a fragilidade, ela existe, ela é real, tá? Eu não posso ignorar isso. Só que quando eu tenho um relacionamento com Deus, Deus está quebrando essa fragilidade dentro de mim, me tornando mais resistente. E resistir mesmo como rocha, né? Você vê, a água vai batendo, um dia ela fura, mas a rocha está ali, insistindo. Nós precisamos ser como rochas e estar alicerçados na rocha, que é Jesus. Nós precisamos estar alicerçados. Quem praticou ontem a tarefa de olhar para tudo que acontecesse durante o dia como Cristo olharia, né? Eu espero que você tenha praticado com amor, com dedicação, porque não é fácil, né? Não é fácil, a gente vai ter lutas, vai ser difícil, mas olhar, essa era a tarefa de ontem, olhar tudo que viesse acontecer com a gente com o olhar de Cristo, né? E nessa manhã eu separei 2 textos, eu vou até começar a ler, porque eu separei 2 textos para a gente meditar. O primeiro texto que eu separei, ele está lá no Evangelho de João, e é quase o finalzinho dessa passagem, que é uma passagem que Jesus cura um enfermo no tanque de Betesda. E eu vou ler lá o finalzinho. Então os judeus, a partir do versículo 10. Então os judeus disseram, João 5. Então os judeus disseram àquele
tinha sido curado. É sábado, não é lícito levar o leito. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás sãos, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. E o que eu aprendo com essa palavra, e eu vou ler uma outra passagem para a gente complementar essa, tá? Hoje nós vamos falar de pecado. E o que é o pecado? No meu conceito, o que é o pecado? Você deve ter o seu conceito de pecado. Mas é importante a gente estar em alinhamento para que a gente não sofra religiosidade. O pecado é tudo aquilo que fique entre eu e o meu relacionamento com Deus. Porque a Bíblia Sagrada, no meu conceito, tá? Eu respeito tudo que vocês pensam, mas o que me faz entender pecado é tudo aquilo que está entre eu e Deus, o que está impedindo que eu chegue, o que eu me aproxime de Deus, porque Deus está sempre por perto. Deus está, inclusive, dentro de nós. Só que o pecado faz com que essa presença saia de mim, porque é o que está entre eu e Deus. Quando a Bíblia nos ensina a buscar primeiro o reino, o que ela quer? É uma pérola isso. Se você entender, dá muitos ensinamentos num único versículo. Buscai primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Porque eu preciso ter um relacionamento do alto, o meu relacionamento na vertical aqui, com Deus. Entendendo isso, entre eu e Deus não pode haver nada. Porque concorda que, suponha que você está na minha frente, mas tem um obstáculo, uma parede. Eu consigo te ver na totalidade? Eu consigo saber que você existe do outro lado. Eu consigo saber que você está ali, mas eu não consigo te acessar. Então, o pecado é tudo aquilo que nos afasta dessa presença. É como se fosse um muro. Você sabe que existe Deus, você sabe que Ele está ali do outro lado, você sabe que Ele pode te ajudar, só que você não consegue acessar. Por quê? Porque existe um muro, uma barreira, um bloqueio. E o pecado, no meu consentimento, é isso. É tudo aquilo que nos afasta, que não deixa a gente ver Deus na totalidade, que não deixa eu acessar quem é meu Pai, que faz com que eu esqueça da minha identidade. O pecado, ele vem para nos separar. E quando Jesus passa aqui e vê um homem curado novamente, o que ele fala aqui? O que me chama a atenção nessa passagem? Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Pior do que ficar 38 anos sem andar. Aquele homem estava 38 anos sentado ali naquele tanque. Se você não é conhecedor da palavra, o que era? Esse homem, ele era coxo, né? Ele não andava, tinha paralisia de membros inferiores e ele estava ali sempre à espera de que o milagre fosse acontecer. Mas Jesus cura ele, mas lembra que ficar sem andar às vezes é melhor do que pecar. Jesus lembra ele que coisa pior, já é difícil ficar 38 sem andar, né? 38 anos sem andar, né? Jesus lembra ele: olha, você está curado, vi que você ficou são, só que vai e não peques mais. Então quer dizer que talvez o que fez com que aquele homem estivesse ali podia ser um pecado que estava separando ele de Deus. E Jesus lembra que melhor, não sei nem se essa é a palavra melhor, mas que 38 anos sem andar é pouco perto do que o pecado causa de devastação na nossa alma. Porque o que é esse pecado, que é o que está entre eu e Deus? Ele devasta nossas emoções, a nossa alma. Você não consegue tomar decisões assertivas, você não consegue acessar quem é Deus. Então, o pecado, ele tem essa função de nos separar do nosso Criador. Há um afastamento, né? E quem é que afasta? Somos nós, e é a passagem que eu quero ler lá na frente para complementar essa, tá? Então, entenda o que pode hoje, vamos olhar, vamos trazer luz para isso. O que você percebe hoje na tua vida que é esse muro?
que separa você de Deus? De repente é uma mágoa que você tem de uma pessoa, você não consegue perdoar. Ai, Muriel, é tão difícil, eu não consigo perdoar, já faz 20 anos que aconteceu isso. Ou a pessoa ainda eu tenho convívio com ela, mas eu não consigo ficar no mesmo ambiente que ela. Imagina que tudo isso é um muro que está impedindo você de acessar quem é Deus. E quando eu não acesso quem é Deus, quem é meu Pai, eu perco as bênçãos, eu perco a magnitude de Deus, eu perco as coisas extraordinárias que eu posso viver se eu estiver ao lado dele. Então, o pecado, ele tem essa função de nos separar do nosso Pai Celestial. E muito mais, eu perco muita coisa estando do lado de cá do muro. Por quê? Porque eu não vou acessar a grandeza de Deus. De repente você está pedindo uma oração, mas você tem um muro na tua frente. De repente você está aí orando há anos para uma promessa acontecer na tua vida, mas de repente você tem um muro na tua frente e você não está conseguindo acessar isso, porque o pecado faz exatamente com a gente isso. A gente não consegue acessar o coração de Deus, a gente não consegue acessar Deus. E naturalmente eu não vou conseguir acessar as bênçãos que Ele já tem para as nossas vidas. Tá tudo pronto. Você acha que pai é esse que não quer te abençoar? Eu até peguei uma outra leitura aqui, eu quero ler isso para você também. O pensamento de Deus te criou. Esse pensamento nunca deixou de existir. Ele nunca esteve à parte de você por nenhum instante. Ele te pertence. Através dele você vive. É a tua fonte de vida, mantendo um com ele. E tudo é um contigo, pois ela não te deixou, a presença de Deus. O pensamento de Deus te protege e cuida de ti, torna macio o lugar do teu descanso e plácido o teu caminho, iluminando a tua mente com felicidade e amor. A eternidade é a vida que dura para sempre, brilham em tua mente, porque o pensamento de Deus não te deixou e ainda habita contigo. Olha que legal. Ei, você foi formado através de um pensamento, que virou um verbo, uma palavra. Deus lançou ali uma palavra e começou a te moldar. Então, você já existia no pensamento de Deus. Antes de Deus te moldar, te formar, você já existia no pensamento de Deus. E de lá, você nunca saiu. Você está nos pensamentos de Deus. Deus tem propósito para a tua vida. Deus tem projetos para você. Só que tem um muro que às vezes está separando você dele. E eu preciso entender, eu, Muriel, eu reconheço que às vezes eu coloco muros, o muro nunca acontece naturalmente, o muro não pertence, ele não acontece naturalmente, ele não acontece, tá? Mas sou eu que coloco, eu que vou construindo, muitas vezes sou eu que vou subindo, ó, eu vou deixando de ver Deus na totalidade, eu tava vendo. E de repente o pecado, aquilo que é o muro que separa eu de Deus, eu começo a construir. E, por exemplo, uma mágoa é isso. De repente eu brigo hoje com você, eu importo isso para mim, para dentro do meu coração. E aí começa a subir um muro, começa uma construção. Porque à medida que eu lembro da nossa briga, é um tijolinho que eu estou colocando para esse muro crescer. Tá fazendo sentido para você? Eu trouxe essa analogia para ficar muito claro o que é o pecado. Então, qual é o pecado? Eu não gosto nem de colocar pecado, mas o que é o muro, a barreira, o desafio que tem impedido você de acessar? Qual foi a situação que você percebe que depois disso você começou a se sentir distante de Deus? É olhar para isso, é trazer luz para isso. E a outra passagem que eu quero complementar, é um pouquinho mais longa, está lá em Gênesis, em 3. O título da mensagem, a tentação de Eva é a queda do homem. Eu vou ler a partir do versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi. O que é isso? Deus tinha um relacionamento com esse casal, assim como Deus tem um relacionamento com você. Deus tinha um relacionamento com eles. A Bíblia vem nos ensinar que toda virada de dia, Deus passeava pelo jardim.
Então, para você ver que Deus quer um relacionamento com a gente, Ele não quer um relacionamento no dia do culto, no dia que você vai à missa. Ele não quer isso. Porque isso é uma vez por semana, uma hora que você separa do seu dia. A Bíblia vem falar que Deus quer ter um relacionamento com a gente diário, porque Ele ia diariamente visitar Adão e Eva no jardim. E esse dia é porque eles tinham já começaram a levantar o muro entre ele e Deus. O que eles fizeram? Eles se esconderam. Então, quando Deus chega para visitá-lo, que ele fazia isso diariamente, era uma rotina de Deus visitar o homem no jardim, né? Então, eu entendo dessa maneira. Quando eles levantaram esse muro, essa barreira que separou eles de Deus, eles se esconderam, eles sentiram medo, eles se esconderam, né? E Deus pergunta para Adão, onde estás? Tipo, Deus já sabia que ele estava se escondendo, mas ele queria entender, ele queria que o homem confessasse o que tinha acontecido, porque ele era Deus, ele já sabia que isso aconteceria. Só que Deus quer que a gente confesse muitas vezes que a gente levantou o muro. Ele quer que a gente confesse e fale, olha, Senhor, eu sei que isso aqui é um muro que está impedindo de eu te ver com grandeza, de eu te ver na totalidade, de eu te ver na integralidade. Eu quero ver Deus totalmente como Ele é. Só que eu sei que isso impediu. Então Deus pergunta, onde estás? Por que está escondendo de mim? Né? E olha o que Adão fala. Eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque eu estava nu e escondi-me. Entenda uma coisa, você tem ouvido a voz de Deus. Mas lembra, tem um muro na sua frente. Ó, vou pegar um papel aqui, deixa eu pegar um papel aqui. Ó, faz de conta que esse é um muro. Tem um muro aqui, na sua frente. Você não está conseguindo me ver, você não vai conseguir me ver, mas você pode ouvir a minha voz. Você pode ouvir a minha voz, mas você não está conseguindo me ver. Mas você ouve a voz de Deus dentro de você. É o que eu li aqui. Ele nunca se afastou de você. Ele vive todo instante dentro de você. Você pertence a Ele. É o que eu li aqui nessa passagem. Então, quer dizer, Deus está aí. Mas o que está impedindo você de ver é o muro. Mas não tem nada que vai impedir você de ouvir a voz de Deus. Sabe o que impede muitas vezes de você, ainda que esteja um muro na sua frente, o que ainda está impedindo você de ouvir a voz de Deus é o seu livre-arbítrio. Muitas vezes você não quer ouvir. Muitas vezes é a tua decisão, eu não quero ouvir. E tá tudo bem. Deus fica esperando o dia que você quiser ouvir a orientação dele. Ele é teu pai, ele não sai de perto. Ele tá ali, ele estava ali por perto. Só que aí, vamos escolher hoje que ainda que tenha uma barreira, mas você tá ouvindo a voz, você tá ouvindo a direção de Deus. Mesmo que tenha essa barreira na sua frente, esse muro que foi levantado por algum fato, alguma situação que fez que você não visse mais Deus, né? Talvez, e o que é o muro? A gente se esconde atrás dele. A gente se esconde e a gente sabe que o muro não é legal. A gente sabe que não é legal conviver com esse muro na nossa vida, esse bloqueio. A gente sabe disso, só que muitas vezes a gente não consegue. Deus quer que a gente confesse isso. Quando Deus procura Adão e fala, por que você está se escondendo de mim? Você está ouvindo a minha voz. Adão estava ouvindo a voz de Deus, mas se escondeu. Por quê? Porque teve medo. Né? Temeu, ele temeu. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Foi a primeira coisa que ele falou. Comestes da árvore de que eu ordenei que não comesse? Então, quer dizer, Deus dá a direção para nós. Só que aí a gente quebra essa instrução. A gente ignora essa instrução, a gente ignora a voz. Ainda que tenha um bloqueio, a gente ignora a voz. E quando a gente ignora a voz, acontece exatamente isso. A gente fica sozinho, a gente fica com medo, a gente se sente envergonhado. Estar nu aqui é a vergonha de ter feito algo ou de estar vivendo algo que tenha afastado a presença da gente. A gente sente vergonha e muitas vezes a gente quer colocar debaixo do tapete. Não, e Deus quer que você confesse. Deus aqui, de uma certa maneira, forçou Adão a confessar. E qual foi a confissão que Adão fez aqui? Ele colocou a culpa na Eva. Então, na verdade, nós temos esse defeito de fábrica. Se aconteceu isso com Adão, já é a nossa descendência, né? Então, a gente muitas vezes, o muro existe, ele está ali nos afastando da presença do Senhor. A gente está ignorando a voz, porque ainda que eu não veja Deus, eu posso ouvi-lo, mas eu ignoro, não quero ouvir essa voz. E ainda assim eu coloco a culpa em outras coisas.
mas eu construí esse muro por causa de fulano de tal. Foi fulano de tal que me fez construir esse muro. Ah, foi essa situação aqui que fez com que eu não visse. Não, a gente precisa confessar, trazer autorresponsabilidade. O que Deus queria de Adão aqui era a autorresponsabilidade. Porque é fácil acontecer algo ruim na minha vida e eu colocar a culpa no outro. Ah, mas eu tô assim porque foi o outro, foi o fulano de tal que fez isso comigo. Não, é autorresponsabilidade. O outro pode ter tido a participação. Mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher, eu tomo a decisão da minha vida. Sou eu que dirijo, eu que conduzo a minha vida. Ainda que seja por caminhos tortuosos, ainda sou eu que estou no controle. Então, Deus quer que a gente confesse que há um muro e que talvez a remoção dele dependa da ajuda de Deus. Talvez você não consiga quebrar esse muro, essa mágoa, essa barreira, esse pecado que tem te afastado de Deus sozinho, porque a Bíblia fala que sozinho nada podereis fazer. Então Deus quer te ajudar a arrancar, eliminar esse muro para que você consiga ter um relacionamento com ele tete a tete, olho no olho. Próximo. Quando eu falo olho no olho, é proximidade, é intimidade. Você só olha nos olhos de alguém que você tem intimidade, que não é um olhar acusador. O olhar de Deus nunca vai ser acusador. Olha, eu não te quero aqui, né? Você não serve para mim. E ainda quando aconteceu isso, eu gostaria muito que você meditasse, é versículo 3 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Eu queria que você meditasse nesse capítulo, né? No capítulo inteiro, 3. Por quê? Porque tem pérolas aqui. Que ainda que o homem construiu esse muro, ainda que Adão constrói, separa ele da presença, né? Ele ouve a voz. Deus dá toda uma instrução aqui para eles, antes de colocá-los para fora do jardim. E o que me chama a atenção é no versículo 22 também. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, nós temos o conhecimento que Deus tem sobre o bem e o mal. Você tem. Adão te deixou como herança esse conhecimento do bem e do mal. Sabendo o bem e do mal. Ora, para que não estenda a sua mão, quer dizer, para que não haja uma ira de Deus por parte de nós, por conhecermos o bem e o mal, ele também dá a árvore da vida, e coma e vive eternamente. Então, antes de Deus colocar Adão para fora do paraíso, do jardim, né? Ele dá a Adão também que ele coma a árvore da vida. Por quê? Porque aí ele também vai ter a redenção. Então, olha aqui já estava acontecendo a morte de Jesus na cruz e nos permitindo a salvação. Quando ele dá esse fruto aqui, olha como a Bíblia é uma coisa só, se você começa a entender ela no profundo. Então, nesse versículo 22, Deus fala assim, peraí, agora você sabe o que é bom e o que é ruim. A escolha está nas tuas mãos. Mas para que você tenha salvação, eu também vou te dar, então, o fruto da árvore da vida. Para que você viva eternamente. Esse foi o recado. Aí Deus põe Adão para fora do paraíso, do jardim. Quer dizer, olha como é incrível. Deus construiu tudo isso para eles. Deus constrói tudo para Adão. Adão não precisava fazer nada. E aqui determina como vai ser a nossa vida. Você viverás do trabalho, a mulher sentirá dores de parto. Medita nesse capítulo hoje. Um dia chuvoso aí, de repente, você vai mais tarde para o trabalho. Leia o capítulo 3 inteiro e vê as pérolas que tem aqui, o cuidado e o zelo que Deus tem, mesmo que tenha um muro. Mesmo que tenha uma barreira separando você e Deus, Deus está zelando, está cuidando de você. E você está ouvindo essa voz. Escolha, ainda que hoje tenha um muro na sua frente, nós já vamos orar em favor disso. Ainda que hoje tenha um muro na sua frente que está separando você de Deus, de ver Deus e de acessar as bênçãos que Deus tem para você, você pode ouvir. Você pode escolher ouvir essa voz, essa direção hoje. Deus está falando com você. Deus está falando com você, olha, é momento de você confessar, eu já sei, Deus já sabe que tem um muro. Deus está vendo o muro, Deus está enxergando o muro, né? Ele está vendo, ali como ele viu que Adão estava se escondendo, porque havia um muro, ele tinha construído um muro entre ele e Deus, Deus sabe, só que Deus quer que nós confessamos, olha, Senhor, eu tô com vontade de matar aquele irmãozinho meu lá, e eu não estou conseguindo lidar com esse sentimento. Me ajuda. Eu quero quebrar essa barreira, eu não quero sentir isso, mas eu sozinha não estou conseguindo. E Deus está dando esse recado para nós hoje, porque Ele fala, não precisa fazer sozinho essa quebra desse muro. Não precisa quebrar sozinho, eu vou quebrar para você. É quando quebraram o muro de Berlim, várias pessoas foram lá, né? Simbologicamente, eles foram lá quebrando os muros, rompendo as barreiras. Várias pessoas quebrou o muro. Então,
não precisa fazer nada sozinho. O convite de Deus, ainda que tenha um muro, tá tudo bem, eu sei que tem um muro. Mas eu quero te ajudar nessa queda desse muro. Eu quero que nós possamos voltar a ter o relacionamento que nós tínhamos antes, como a gente já teve outrora. Você escolhe hoje ouvir essa voz que está te direcionando? Ele está falando, você não precisa quebrar sozinho, eu vou quebrar junto com você, eu estou junto com você. Só que a decisão de quebrar não é minha, é tua. A decisão de não querer mais um muro nos separando não é minha, é tua. É isso que Deus está falando aqui através dessa palavra. Você vai precisar, você está ouvindo a minha voz, você ouve, o teu ouvido não tem muro nenhum, não tem barreira. No entanto, na enfermagem, quando eu fiz enfermagem, quando o paciente está em coma, ele ouve tudo, tá? Ele ouve tudo, a única coisa é que ele não perde a audição. Então, entenda uma coisa, no teu leite de morte, quando você está quase morrendo, a última coisa que você perde da vida, né, é a audição. É uma das últimas coisas que você perde. Então, quer dizer, ouvir você pode, até o fim você pode ouvir. Até o último instante, até o último respiro da tua vida, você pode ouvir. Então, se você pode ouvir até o último instante da tua vida, ouça o que Deus está te falando agora. Eu sei que tem um muro separando eu e você. Eu sei que tem um muro criado entre nós. Eu não posso decidir quebrar esse muro sozinho. Eu não posso tirar o muro da sua vida, Deus fala para você. Mas você pode escolher quebrar essa barreira, esse muro que tem impedido da gente ter um relacionamento 100%. Só que Deus quer ver essa atitude. Se você falar assim, não, olha Deus, isso aqui tá muito ruim dentro de mim, eu sei que isso tem afastado, esse muro tá terrível, eu não consigo quebrar sozinho. Aí Deus toma você pela mão e fala, tá bom, vamos quebrar juntos, eu vou te ajudar. Porque você confessou. Ainda que seja horrível, como eu falei aqui, eu quero matar aquela pessoa. Se eu tivesse uma arma, eu matava. Eu vejo gente falar assim, se eu tivesse uma arma, eu matava essa pessoa hoje. Ainda isso não é bonito de falar pro pai, porque o pai ama aquela pessoa também que você quer tirar a vida dela. Só que ele quer que você confesse, como ele quis que Adão confessasse. Ele quer que você confesse, não pondo a culpa no outro. Ah, porque eu quero matar ele, porque ele fez isso comigo. Não, esquece isso. Com Deus não tem que colocar culpa no outro. Com Deus é assim, eu levantei esse muro através dessa situação, isso está impedindo de eu ter esse relacionamento contigo, mas eu escolho ouvir hoje a tua instrução de me ajudar a quebrar esse muro, a eliminar esse muro para que eu possa ver o Senhor na totalidade, para que eu possa viver o teu propósito, né? Todas as coisas estão cooperando, então esse muro talvez, esse muro que se levantou realmente para que você pudesse dar atenção para a tua vida espiritual. Talvez esse muro foi construído e permitido por Deus para que você pudesse olhar a Ele e começar a ouvir a voz dele. Talvez você nem ouvia mais a voz, mas diante desse muro ele está tão incômodo, ele está tão desconfortável essa situação na tua vida, que você passou a ouvir a voz de Deus através desse muro. Então seja grato pelo muro, porque hoje você vai pôr esse muro abaixo. Só que você escolhe, Deus quer te ajudar, mas a escolha de derrubar o muro não vai vir de Deus, vai vir de você. E esse muro é o que está te separando de viver as bênçãos. Talvez aquela oração que você tenha pedido há muito, muito, muito tempo está impedindo. Por quê? Porque esse muro não está acessando as bênçãos de Deus. Esse muro é um bloqueio que está impedindo você de chegar naquilo que Deus já tem para você, que é como eu li aqui. E eu gostaria de deixar uma última frase também. Deus consentiria, olha uma pergunta, Deus consentiria em deixar seu filho eternamente faminto porque ele nega o alimento de que precisa para viver? Você acha mesmo que Deus vai negar se você falar, Senhor, me ajuda a quebrar esse muro? Você acha que Deus é esse tipo de pai? Que vê um filho faminto e não vai dar o que comer? Verdadeiramente. Pode ser que tenha pais e mães dessa maneira, mas Deus não. Deus não vai fazer isso. À medida que você se lançar e falar, eu não estou conseguindo sozinho, me ajuda, Ele vai estender a mão. E aí você vai voltar a ter aquele relacionamento com Deus, diário, como Adão tinha. Era diário o relacionamento com Deus. Agora eu quero unir a minha fé à tua fé. Nós vamos orar. E se você tem um muro, uma barreira que está impedindo você de acessar a Deus, de acessar Deus na totalidade, né? De ter um relacionamento com Ele, de ouvir as instruções dele, nós vamos orar nesse favor, né? Em favor de quê? De que você encoraja a pedir a ajuda de Deus para romper isso da sua vida. Como ele fala para aquele homem, olha, vai e não peques mais, porque pecar é muito mais grave do que você ficar sem andar 38 anos. Foi esse o alerta que Jesus deu para aquele homem. Então, entenda uma coisa, que esse pecado, e é o muro, o pecado é o muro, tá? Só para você que chegou agora.
O pecado é um muro que separa você de Deus. Então nós vamos orar para que esse muro, hoje, você tome a decisão de eliminar ele da sua vida. Porque talvez esse muro, ele não subiu de uma vez, ninguém sobe um muro de uma vez. Vamos pensar aí, se tem alguém aí que é pedreiro, ninguém sobe um muro de uma vez. Você precisa de algum tempo para fazer isso. Só que muitas vezes a gente já está se afastando do nosso relacionamento de Deus, a gente já não consegue mais ouvir a instrução, e aí a gente começa a colocar tijolinhos, e a hora que vê o muro está muito grande. E aí você não consegue nem olhar por cima assim, falar, nossa, deixa eu olhar aqui por cima. Não dá. Aí a única coisa que você vai conseguir é ouvir a voz, se você tiver um coração sensível a Ele, tá? Então vamos orar nesse favor, coloca a tua mãozinha aqui, fecha teus olhos, coloca a tua mãozinha, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus, a Deus, para que Ele possa romper hoje as barreiras do nosso coração que impede a gente de quebrar esse muro, mas que a gente venha ouvir a voz dEle, a instrução hoje, que Ele vai ajudar a gente nesse processo, que você não está sozinho, mas que Ele vai te ajudar nesse processo. Senhor Deus e Pai, eu rendo graças a Ti, Senhor, primeiramente, porque tudo que o Senhor faz é bom, é agradável, é perfeito, Senhor. Nós te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, para ouvir a tua instrução. Então, graças a Deus, damos a Ti, Senhor. Porque podíamos estar dormindo, podíamos estar distraídos mais um pouco, podíamos ignorar mais um dia o muro das nossas vidas, podia estarmos nem aí, Senhor. Mas nós escolhemos a boa parte, que é estar ouvindo a tua instrução. Senhor, que nessa manhã essas pessoas que estão aqui, unindo a fé delas à minha, Senhor, que elas possam primeiramente enxergar que há um muro. Porque muitas vezes nós estamos cegos. O muro está na nossa frente, mas a nossa cegueira espiritual muitas vezes tem permitido que a gente nem enxergue a barreira. O muro, o bloqueio que tem impedido a gente de te acessar. De acessar as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. De acessar aquela oração não respondida. Então, Senhor, que nessa manhã, se há uma barreira aí na visão dessa pessoa, que ela venha cair por terra agora. Vai limpando toda a visão, Senhor. Vai dando visão espiritual para o teu povo, para os teus filhos, Senhor. Eles precisam enxergar diferente, enxergar que há um muro, há uma barreira, muitas vezes impedindo eles de chegarem até a Ti. Mas hoje eu creio pela minha fé que o Senhor já está limpando toda a visão. E que Ele está podendo ver com clareza esse muro, essa situação. Essa situação talvez seja uma mágoa, uma falta de perdão, Senhor. Às vezes pode ser tantas coisas esse muro na vida dessa pessoa, mas, Pai, faça ela enxergar hoje. Traz clareza para ela do que é que está impedindo ela. Coloca no coração dela, coloca na mente dela qual é o muro que tem impedido dela acessar o Senhor na totalidade. Senhor, e que hoje ela venha entender que o Senhor está disposto a quebrar esse muro junto com ela, para que nada venha impedir de podermos nos relacionar contigo, que nada venha impedir a nossa intimidade contigo, Senhor. Então eu apresento a vida de cada um aqui nessa manhã, Senhor. Vai, visita o coração, visita a mente, visita os pensamentos. Senhor, vai tocando com o teu amor. Que o Espírito Santo ore por eles com gemidos inexprimíveis que muita gente às vezes não consegue nem orar, nem falar, Senhor. Muitas vezes ela não consegue, o muro às vezes está tão grande que ela não está conseguindo, a tua voz está um eco lá dentro dela. Ela ouve, mas ela não ouve com clareza. Mas que essa manhã o Senhor pôs ela nessa live porque foi o Senhor que escolheu essas pessoas. Uau por isso, uau por isso. Por ela estar nessa live nessa manhã, podendo ouvir a instrução que o papai dela tem para ela. Então, Pai, eu apresento e entrego a vida nessas pessoas nas tuas mãos. Eu entrego a quarta-feira dela. Venha dar força para ela romper as barreiras, para ela começar a quebra desse muro, porque a hora que ela começar, o Senhor vai ajudar, mas quem precisa começar é ela. Então, coloca o desejo, o querer, porque o efetuar vai ser junto contigo. Mas o desejo tem que vir do coração de cada um, Senhor. Então, tome ela pelas tuas mãos nessa manhã de quarta, Senhor. Protege, livra elas do mal, esteja com ela todo dia, Senhor, vai dando direção, vai guiando, Senhor. Vai guiando essa pessoa por esse dia de quarta-feira, para que ela venha colher grandes bênçãos, Senhor, de Ti. Assim eu entrego a vida de cada um no nome do Senhor Jesus, já crendo que recebemos, eu entrego essa live também nas Tuas mãos. E você quem crê, diga amém. Amém? Amém. Confirma a oração aí. Coloca aí, amém. Digita aí nos comentários, amém. Porque quando você fala amém, você concordou com essa oração. Você está falando assim seja, Pai.
Então assim seja no dia de hoje, que hoje vários muros da tua vida venham se quebrar. Várias barreiras que têm impedido você de viver o propósito de Deus venham a cair por terra. E que quando cair, você possa acessar esse lugar de infinita bondade, de infinito amor. Ele não vai te julgar, ele não vai chegar em você e falar. Quando ele te vê, né, quando você vê a totalidade, né, você vai chegar, ele não vai falar assim, olha o muro, eu vi que você construiu um muro, viu? Eu vi que você tinha um muro aí. Ele não vai falar isso, seu pai nunca vai falar isso pra você. Ele não vai te julgar, ele não vai falar isso. Olha, eu vi que você fez um... Não. Ele está te convidando amorosamente a olhar para esse muro e escolher colocar esse muro abaixo, que ele está contigo. Mas ele, depois que você tiver acessado a ele, depois que você tiver esse relacionamento com ele, você não precisa mais se sentir acusado, você não, o Pai perdoa, o plano de redenção está lá escrito. Quando ele coloca todo mundo para fora do jardim Éden e Adão, ele coloca todo mundo para fora do jardim, mas nos concedendo a redenção, né, a salvação, a vida eterna. A vida eterna. Não é esse muro que te impede de viver a vida eterna com Deus. É o seu desejo, é o seu querer, às vezes é o seu livre-arbítrio. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, porque só vir aqui não vai mudar nada na sua vida, mas você sair dessa live e praticar o que é a direção que Deus deu nessa manhã para nós, é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Prática, prática, prática. Deus deu a instrução, mas quem tem que praticar sou eu e você. Fica essa live abençoada. Se você conhecer alguém que precisa de uma palavra de encorajamento, ou alguém que você vê que ela tem muitos muros na vida dela, muitas barreiras que têm impedido ela de ver a vida dela, às vezes é necessário alguém como você levar essa palavra para ela, para que ela possa despertar. Porque não é você, é o Espírito Santo. Tem pessoas que a gente quer ajudar, mas aí tem um bloqueio, tem uma barreira. Mas só o Espírito Santo pode convencer essa pessoa de que há uma barreira. Mas você pode ser o veículo que vai levar essa live para ela e que o Espírito Santo vai despertar ela de que tem uma barreira e que ela vai poder ver Deus na totalidade, que ela vai poder acessar quem é Deus, que ela vai poder acessar as bênçãos que Deus preparou para nós. Tá? Então fique com essa live carinhosamente, uma ótima quarta-feira para você. Não olhe para a chuva vai passar, tá? Ainda que você estiver vivendo um momento de chuva, de tempestade, lembre-se, o lugar mais seguro do mundo é dentro do barco, porque quem dorme dentro do barco é Jesus. Então não se preocupe com a tempestade que se levantou aí na sua vida. Jesus está dentro do barco e você também, então você não está só. Fique com uma quarta-feira extraordinariamente abençoada e amanhã eu te vejo aqui no nosso Café com Cristo às 6 horas da manhã. Um beijo grande, obrigada a todo mundo aí que participou. Sejam abençoados por essa live. E até amanhã no nosso Café com Cristo. Tchau, tchau, gente!